Olá, meus amigos, tudo bem? Iniciando a nossa segunda aula de pré-cálculo, da nossa parte de revisãozinha de ginásio. Então, na aula passada, a aula 1, nós vimos critérios e habilidades, números decimais, que é importante. As operações demos para relembrar alguns pontos e estudamos no finalzinho da aula potência. E hoje ficou faltando falar a notação científica, que vocês estão observando tem sido muito cobrado em prova. Então, a notação científica é um número x vezes 10 elevado a n. Essa é a relação de notação científica. Onde x ele é um número maior ou igual a 1 e ele é um número menor que 10. Então x é um número maior que 1 ou igual a 1 e menor que 10. E existe uma relação seguinte, ó. Quando você diz que você tem 1,23 vezes 10 à terceira, você está querendo dizer aí que você tem 1,23 vezes 1000. Né? São 10 à terceira. É só colocar 3 zeros. Só que aí você quer arrumar esse termo em notação científica. Então, o que é que você faz? Você corre a vírgula de uma forma que você só tem aqui um número entre 1 e 10 e aqui multiplicado pela potência de 10. Só que na verdade não é isso que a banca vai lhe pedir. Ele quer que você entenda um pouco de transformação. É só para você ter uma noção do que seria isso. Então, na verdade, 1,23 vezes 10 à terceira é 1,23 vezes 1000. E aí multiplicar por 1000 é correr a vírgula para a direita. Então eu vou correr a vírgula 3 casas. Então a vírgula está aqui, eu vou correr 1, 2. Eu preciso de outra casa, aí eu coloco um 0. Porque aí eu andei 1, 2, 3. Só que 1230 e 1230,0 é a mesma coisa. Então nós não precisamos colocar essa vírgula aí. Ela subentende que ela está no final do zero. Nós não precisamos colocar. Então esse número aqui, 1230, ele é representado dessa forma na notação científica. Então, o que é que a Fundação Carlos Chagas pede em concursos? Né, a banca hoje que mais cobra notação científica é a Fundação Carlos Chagas. Ele pede a resposta em notação científica. Então você tem que saber transformar os números ou arrumar as expressões de uma forma que lhe interesse. Então, por exemplo, se você tem... Eu quero que você arrume isso na notação científica. Então, o que é que você sabe? Que a vírgula está aqui. Então, você vai ter que voltar a vírgula 1, 2, 3, 4. Ó, a vírgula está aqui. 1, 2, 3, 4. Então, você vai ter 10 à quarta. E a regrinha é simples. Toda vez que você volta a vírgula, você ganha uma casinha a mais. Então, por exemplo, eu voltei aqui 1, 2, 3, 4. Então eu voltei 4 casas, então mais 4 em cima. Então por isso que toda vez que você voltar, você ganha mais uma casa no expoente. Então nós voltamos 4 casas, logo encontramos 1,5243 vezes 10 à quarta, positivo. Aí você deve estar se perguntando, ô Bruno, e por exemplo, se acontecer uma situação como essa, que eu tenho isso daqui, e eu quero arrumar isso em uma notação científica.
Então eu tenho que ter cuidado porque esse número aqui é o 754. Para apresentarmos notação científica, esse número aqui ele tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Um, dois, 7,5432 vezes 10. Aí, olha só, olha o cuidado. Você está voltando a vírgula. Quando você volta, é positivo. Só que você tem que ter cuidado porque, por exemplo, ó, a vírgula está aqui. Você voltou uma, duas casas. Você tem menos 6. Só que você voltou duas casas, mais 2. Então você acaba tendo, vou botar aqui do lado, a menos 4. Então 754,32 vezes 10 a menos 6 é igual a 7,5432 vezes 10 a menos 4. Ô Bruno, mas eu não ganho mais duas casas toda vez que eu volto? Mas você tem que ter cuidado. Menos 6 com mais duas casas que você ganhou, soma, e eu falei soma de elementos com sinais diferentes. Conserva o sinal do maior e subtrai. Então, menos 6 mais 2 corresponde a menos 4. Então, você tem que ter cuidado que esse ganho acontece. Só que você tem que analisar a sua base, a sua potência. Isso que é importante. Ok? Agora, ô Bruno, só me tira uma dúvida. Vou passar aqui para o outro lado. Então, se eu tenho assim, olha como a possibilidade de situações. Eu tenho esse número, 147.652. Eu posso escrever, só uma observação, na notação científica eu tenho uma regra, mas eu posso escrever, por exemplo, esse número de várias formas. A vírgula eu voltei uma casa, então eu boto vezes 10. Por que 10 positivo? Porque eu voltei uma casa só. Esse número também é igual, aí vamos dizer que agora eu volte uma, duas. 10 ao quadrado. Aí eu resumo andar agora uma, duas, três. Aí eu vou voltar uma, duas, três, quatro. Aí eu resumo fazer o seguinte, eu vou voltar uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, essa é a única forma que representa a notação científica. As outras formas também são formas para representar o número 147.652. São outras formas de representar. Mas a única forma que representa a notação científica é essa. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: vocês vão parar a vírgula aonde vocês quiserem. Isso é livre. Porém, se a questão solicitar a resposta em notação científica, aí você só tem uma única opção. Isso se ele solicitar a resposta em notação científica. Beleza? Tranquilos? Só ficou aqui, ficou legalzinho. Isso aqui é um 5, viu? Beleza, meus amigos? Então vamos lá? Agora, nós aprendemos que, voltando a vírgula, mais um, positiva. Agora vamos aprender outro processo.
Agora, quando você volta a vírgula nessa direção, você perde uma casa. Então, nesse caso aí, ó, você volta uma, duas, três. Eu vou parar aqui. Se eu parar aqui, posso? Posso. Aí você observa, você andou uma, duas, três casas. Você tem mais sete. Como você andou três casas, você vai perder três casas. Então você tem 4,5 vezes 10 à quarta. Então o que eu quero mostrar a vocês é, toda vez que você anda a vírgula, o seu expoente ele é negativo. Então muito cuidado com isso. Então você andou para a direita, a sua base ela vai ficar negativa, ou seja, cada vez que você andar a vírgula para a direita, você perde uma casinha, você perde uma unidade. Essa é a nossa relação. Deixa aqui rapidinho. Deixa eu só apagar aqui. Ok? Então, por exemplo, você tem. Vou fazer aqui diferente. Eu quero que esse número agora, olha o que eu estou dizendo a vocês, eu quero que esse número perca a vírgula. Vocês estão observando que a corrida da vírgula é livre. Você pode correr para a direita, para a esquerda, tanto faz. Agora, quando ele solicitar a fórmula notação científica, aí o bicho pega. Porque aí você tem que seguir aquele padrão. Né? Colocar um número que multiplicado pela potência de 10. Multiplicado pela potência de 10. Lembrando que esse número deve ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Mas aqui eu não quero a notação científica. Eu quero tirar essa vírgula. Eu quero que esse número ele perca a vírgula, desapareça. Então eu preciso correr a vírgula desse sentido. Então eu tenho que andar ela uma, duas casas. Então eu vou ter 45.382 vezes. Agora, olha o cuidado. Se eu andei duas casas nesse sentido, fica duas casas negativas. Só que a diferença agora é que você tem uma soma, olha o que eu estou dizendo a vocês, uma soma de elementos com o mesmo sinal. Ô Bruno, mas eu aprendi que menos com menos dá mais, realmente. Menos com menos dá mais quando você estiver realizando uma multiplicação. E eu falei multiplicação ou divisão. Agora, nesse caso, nós temos uma soma de elementos de mesmo sinal. Ok? Então aí é só um objetivo. Meu objetivo era tirar a vírgula, eu quis tirar, pronto. Aí eu tenho que ficar atento que eu tenho menos 5 com menos 2, menos 7. Então não tem como você errar nisso. Direita, negativo. Esquerda, positivo. Então essa é a relação que nós temos da notação científica. Pessoal, só para lembrar vocês, isso aqui é só uma base de cálculos e tudo para dar um reforço. E qualquer coisa, você tem aquele recurso que é sensacional, para, volta um pouquinho, assiste de novo. E nas aulas, né, em conjuntos numéricos, nós vamos fazer os problemas de concurso. Então aqui é só para dar uma base a nível de cálculos.
Tem uma parte que é muito importante. Decomposição de um número natural em fatores primos. Então, é a que vocês chamam de fatoração, né? E essa fatoração, nós vamos utilizar ela para cálculo de BMC, para cálculo de BDC. Nós vamos utilizar ela também para perguntas sobre fatoração também, ou seja, quando nós temos produtos, ou seja, multiplicação de números desconhecidos, nós aplicamos a fatoração. Então nós temos várias situações que ela será importante. Então, por exemplo, eu quero, né, botar aqui fatore os números abaixo. Bota assim, ó. Melhor. Em fatores primos. Então, ó, falou em decomposição de fatores primos. Então eu vou ter que criar um mecanismo de tornar aquele número que ele vai fornecer em uma combinação de números primos. E essa é a nossa situação, nosso desejo. Então dá aquela paradinha especial, quiser copiar. Vamos colocar a letra A. 15. Então, eu até brinco, né? É aquela história do tracinho. Só que lembrando que do lado de cá, números primos. Quinze por 3 dá 5. 5 por 5 dá 1. Então, 15 é igual a 3 vezes 5. Tem aquela história, Bruno, eu tenho que começar pelo menor? Não, porque o produto de números não tem relação de ordem. 3 vezes 5 é igual a 5 vezes 3. Então, se eu tenho aquela preocupação com a ordem, a preocupação que você tem, na verdade, é que os números que você está utilizando após a barrinha, obrigatoriamente, esses números de cá, eles devem ser números primos. É a única observação que você tem. Então, a decomposição do 15 em fatores primos é igual a 3 vezes 5. Então, essa é a nossa relação. Então, a única regra que tem, não precisa começar por 3, por 5, não tem essa relação de ordem. Até porque a multiplicação não tem isso, né? A multiplicação ela possui a propriedade comutativa. O que é a propriedade comutativa, Bruno? 3 vezes 5 é igual a 5 vezes 3. Você troca a posição dos números e a relação é a mesma. Então, nós aprendemos isso lá na quarta série. Não, tem que começar primeiro por 2, depois por 3. Se não for por 2, aí você vai por 3. Se não for por 3, vai por 5. Tem que começar do menor. Isso não existe. Aí eu coloco o número 20. Aí você sabe que 20 é um número par. Se é um número par, por 2, que dá 10. Por 2, que dá 5. Por 5, que dá 1. Então 20, lembrando que aqui só pode ser números primos. Então 20 por 2 dá 10. Aí 10 é par, então vai por 2, que vai dar 5. 5 é primo, então vai pelo próprio 5.
Então, se você observar, o número 2 ali apareceu duas vezes e o número 5 apenas uma única vez. Então, nós dizemos que nós temos 20, que é igual a 2 ao quadrado, vezes 5. Tranquilos aí? Aí vamos fazer aqui o 120. Aumentar um pouquinho. O 120, você vai por 2, dá 60. Por 2, que dá 30. Por 2, que dá 15. Aí 15 vai por 3, que vai dar 5. Assim. Então 120 por 2 dá 60. 60 por 2 dá 30. 30 por 2 dá 15. 15 por 3 dá 5. E 5 por 5 dá 1. Então, se você observar agora, o número 2 ele aparece 1, 2, 3 vezes. 2 a terceira. Vezes 3. Vezes 5. E eu vou ser sincero, viu, gente? A fatoração, ela tem uma aplicação enorme. Então é bem legal treinarmos isso. Inclusive, conjunto de divisores que veremos no próximo bloco, para calcularmos esse conjunto e encontrarmos elementos, a fatoração ela é muito importante nesse sentido. Agora, até MDC também. Agora, o bicho pega, por exemplo, você tem um número como esse. 143. E observem como os critérios de divisibilidade são importantes. Principalmente dos números primos. Porque 143 eu sei que ele não divide por 2, porque ele é um número ímpar. 143 não divide por 3. Por quê? 1 mais 4, 5. 5 mais 3, 8. 8 não divide por 3. Aí eu sei que também não vai por 5, porque ele termina em 3. Veja como eu vou testando a partir dos meus conhecimentos sobre critérios e habilidades. Aí eu, poxa, não vai por 2, não vai por 3, não vai por 5, não vai por 7. Será que vai por 7? O que é que a gente faz no 7? Tira esse de cá. Sobrou 14. Pega o último e dobra. 2 vezes 3 é igual a 6. 14 menos 6 dá 8. 8 vai por 7? Não vai. Poxa, não foi por 2, por 3, por 5, por 7. Vou testar o 11. O que é que eu falei sobre o 11? Que é até tranquila a regra. Tira o último, que é o 3, e subtrai 14 menos 3, 11. 11 divide por 11, pessoal? Divide. Então 143 divide por 11. Então você aplicando os critérios de habilidade, você ganha tempo nessa situação, principalmente da fatoração. Você não precisa sair testando, vai dividir por 2, vai dividir por 3 para ver se vai dar resto zero. Você aplica os critérios e evita as divisões até me encontrarmos. Então aqui eu sei que o número que vai dividir, e cuidado, muito cuidado com isso. O critério de divisibilidade, ele vai fornecer a você apenas uma única situação. Qual é? Que o número 143, ele é divisível por 11. Esse critério não e não vai fornecer a você o resultado da expressão. Então, para descobrirmos o resultado de 143 por 11, você vai ter que dividir na mão grande, naturalmente. Então, você vai ter que fazer isso aqui, que eu vou colocar do lado. Ó. Você vai pegar 143 por 11. A única coisa que eu sei antes de começar essa conta
é que a partir do critério de habilidade do 11, eu tenho certeza que essa divisão aí vai dar resto zero. É a única relação que eu tenho. Então, ó, 1 vezes 11, 11. 14 menos 11, 3. Desce o 3. 3 vezes 11, 33. Dá 0. Então, o resultado da divisão aqui é igual a 13. Aí vai por 13 de novo, porque 13 é ímpar. 13 dividido por 13 dá 1. Então, 143 é igual a 11 vezes 13. Está aí a nossa expressão. Ok? Tranquilos? Então veja como os critérios são muito importantes nessa relaçãozinha. Pessoal, no próximo bloco, nós vamos estudar apenas conjunto de divisores. E aí vocês vão adorar as dicas do segundo bloco.